Amém, irmãos? Vamos orar. Nós estamos entrando na segunda parte. Vamos lá. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, na tua presença, a tua igreja, o teu povo, ó Pai querido, já se encontra sendo reunido novamente. Deus venha abençoar a nossa mente, o nosso coração. E mais uma vez eu lhe peço, Pai, abençoe a vida do teu servo pastor Levi, nosso professor, que ele possa ser canal de bênção, Pai querido, para a vida da tua igreja. No nome de Jesus é o que nós te pedimos para todos sempre. Amém e amém. Pastor Levi. Sim. Meus amados, bom, vamos até às 13 horas. Eu vou sinalizar alguns pontos dessa apostila, número 1, só para nós concluirmos. Na página 7, da primeira apostila ainda, como que as igrejas evangélicas, chamadas anabatistas, sobreviveram neste período? Eu coloco aí no ano 900, teve um local do norte da Itália chamado Vales de Piemonte. Foi um dos locais onde é identificada uma grande quantidade de igrejas que não batizavam recém-nascidos, igrejas como a Assembleia de Deus, tá bom? Então tem aí a história deles para vocês, e tem outros, olha, anabatistas paulicianos na praça. Entendam, esse nome anabatista eu adotei porque é o nome mais utilizado na história, igrejas rebatizadoras. O que eu vou falar agora não é uma profecia, mas vocês podem ficar atentos, porque em algum momento vão propor a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus começa a reconhecer o batismo de recém-nascido das igrejas católicas e protestantes. Isso não é uma profecia, é uma interpretação. O batismo de recém-nascido não tem valor diante de Deus. O cristianismo exige confissão de fé. E qual é, além de não ter valor, ele é um grande pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Ou seja, Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Quando que o pecador se arrepende? É quando ele faz a sua confissão de fé, reconhece Jesus Cristo como Salvador e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento o céu se alegra. O batismo de recém-nascido não existe confissão de fé. Então o batismo de recém-nascido ele rouba essa alegria de Deus. Ok? Bom, nessa página 7 ainda, no item 47, eu falo de um documento chamado Ritual Católico Romano. Esse documento, ele proíbe que qualquer outra igreja que haja manifestação de línguas espirituais em outras igrejas. Por que eles proibiram isso? Porque existiam igrejas pentecostais, só que não podiam funcionar. Se fossem descobertas, elas eram jogadas na fogueira. Então, por isso elas viviam às escondidas. E eu conto aí sobre as guerras santas, no item 49, o item 50 foi um católico que se converteu às igrejas anabatistas, chamadas de valdenses, tudo citando historiadores para vocês, ok? Na página 8, no item 55, eu falo ali o quarto concílio de Latrão. Foi ele que autorizou a Inquisição para matar igrejas anabatistas. O item 54, eu falo do rei Afonso II de Aragão, que ele recebeu uma ordem do Papa e ele mandou expulsar todos os anabatistas da terra deles, que eles chamavam de valdenses. E eu até deixei sublinhado aí, olha, valdenses e os homens pobres de Leão, dos quais existem tantos que é impossível contá-los, porque viviam no campo às escondidas, e veio a ordem do Papa para descobrir e expulsar. E eu vou citando diversos aí, tá bom? Até chegar na Reforma Protestante, de Martim Lutero.
Então eu vou citar aqui agora uma questão doutrinária. Antes de passar, vou citar uma questão doutrinária para vocês, e essa aula eu até coloquei para gravar, para depois quem quiser, também os irmãos que faltaram, isso que eu estou explicando para vocês, acredite, isso é muito importante. A irmã ali estava conversando comigo, essa questão da introdução de Lutero nas igrejas, vocês podem saber, muitos dos problemas que as igrejas estão tendo é por causa desse seguidor da religião de Baal, tá bom? Então, o que eu vou explicar para vocês agora é o seguinte: vocês já ouviram aquela doutrina, olhando para mim, não veio longe, essa é uma questão doutrinária, então prestem bastante atenção. E provavelmente o que eu vou falar para vocês agora vai ser a primeira vez que vocês ouviram isso, uma explicação como essa. Então, é muito importante. Por quê? Eu, há muito tempo, eu estudo essa questão de Lutero e as heresias dele. E eu espero que saia na revista Educador Cristão um artigo que eu escrevi, mas eu prometo que eu vou mandar. Vocês têm um grupo de zap, Pastor Rui? Depois, faz um favor, vou mandar um artigo para eles, que é um artigo que eu vou comentar agora com eles. Aí eu gostaria de publicar no grupo. Você pode me colocar no grupo de zap da turma, que aí eu publico lá tanto esse material em PDF quanto esse artigo que eu escrevi, que foi selecionado para a revista Educador Cristão. Presta atenção, eu vou explicar para vocês agora sobre a doutrina de Lutero, que certamente vocês já pregaram, chamado justificados somente pela fé, ou justificados pela fé somente. Acredite, essa doutrina, ela é uma heresia. As pessoas não percebem. O título do artigo que eu coloquei, eu peguei a segunda epístola de Pedro, quando ele fala que os falsos profetas vão inserir heresia de forma encoberta, tá bom? Então eu cito essa heresia de Lutero. Além de Lutero batizar recém-nascido, pregar, acreditar em purgatório, fazer invocação ao mundo dos mortos, o irmão até falou que a Bíblia lá tem as 95 teses de Lutero. Então você acha na internet, né? Eu vou explicar para vocês aonde que está o erro dessa doutrina justificados somente pela fé. Parece muito bonita, mas está errado. Por quê? Primeiro, você tem que dizer que essa doutrina está errada. Por quê? O próprio Lutero, isso está em documentos, não é uma novidade. O próprio Lutero, na Bíblia, na tradução que ele fez, ele disse que a epístola de Tiago, ela não é uma epístola cristã evangélica de boa mensagem, que poderia ser tirada da Bíblia. E diz a história que ele chegou a rasgar essa epístola da Bíblia e jogar no lixo. Por que ele fazia isso? Porque a epístola de Tiago contradiz o ensino dele. Então, só dele dizer que tem uma parte da Bíblia que tem que ser descartada, qualquer um que aparecer, se subir alguém aqui no púlpito, disser para você que a epístola de Tiago tem que ser rasgada e jogada no lixo, ou dizer que você não deve ler, você vai chamar esse indivíduo de quê? De herege. Lutero falou isso. Mas por que contradiz? Observe, você sabe que existe um dilema na história, as pessoas tentam entender o que significa as obras para Paulo e as obras para Tiago. O apóstolo Paulo fala, né, que nós somos justificados pela fé. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Lutero acrescentou somente. Aí que está o erro. Por quê? Porque Tiago diz que depois de justificado, você mostra que você foi justificado através das obras. O que são obras? Obras, irmão, significa ações humanas. Tá bom? Obras significa ações humanas. Significa, depois que você foi justificado por Jesus, você vai praticar ações diferentes, obras diferentes. Tá bom? Mas essa ainda não é a heresia final de Lutero. Eu vou falar para vocês que esse indivíduo era um satanista mesmo, tá bom? Agora, então, se Tiago diz que existe obras depois que o homem foi justificado, claro que Tiago foi inspirado por Deus e Lutero está errado. Agora preste atenção nisso. Quando você prega que basta ter fé para ser justificado, que é isso que o Lutero diz, sabe o que você está pregando? Você está pregando a salvação do demônio.
Por quê? Porque a Bíblia diz que os demônios têm fé e estremecem. Então, não basta ter fé para ser salvo. É preciso ter fé e ter vida transformada, mudar de vida, praticar novas obras. Então, quando ele fala justificado pela fé somente, ou seja, teve fé, já está justificado. Se isso fosse verdade, os demônios estariam justificados, porque eles têm fé. Conseguiram entender o que eu repito? Posso repetir, tá bom? Se você pregar justificado somente pela fé, basta ter fé e já está justificado. Rapaz, a Bíblia diz que os demônios têm fé, então os demônios estariam justificados. Lembra-se de Orígenes de Alexandria, aquele que defendia a salvação da alma do diabo? Ele defendia a salvação da alma dos demônios. Por isso que você vê os protestantes, os seguidores de Lutero, todos chamando Orígenes de pai da igreja. Heresia grave, né? Agora, outra parte que eu coloquei no artigo também, sobre Calvino. Calvino, irmãos, é outro indivíduo que ele não é cristão também. Eu botei aqui no material didático, bom, só mostrar para vocês, na página 68, eu comento sobre Zwinglio e boto aí um link do vídeo que ele, no YouTube, que está no YouTube, que termina ele jogando uma anabatista na fogueira. Tá bom? Mas eu botei aqui o texto de Calvino, item 90, na página 11, Confissão de Fé de Westminster, tá bom? Tudo que eu vou falar para vocês está aqui, então não precisa ler agora não, leiam depois, presta atenção na explicação que eu vou fazer e vocês vão assimilar melhor, acredite, esse método funciona, depois vocês leem, presta atenção. O que Calvino pregava, que era também o que Agostinho de Hipona pregava, e o que está na confissão de fé deles. Isso que eu vou falar, por exemplo, você vai encontrar na nossa declaração de fé, a nossa declaração de fé de cristão. Na confissão de Calvino, lá chamada Confissão de Westminster, está escrito o seguinte: todos os anjos e homens que pecaram porque Deus predestinou, Deus ordenou que eles pecassem. Isso eu botei lá no artigo, tá bom? Que o apóstolo Pedro disse que os falsos profetas colocariam heresia de forma dissimulada. Dissimulada significa encoberta, que você não percebe. O que esse texto está pregando? Ele está pregando o seguinte: olha, os anjos que pecaram porque Deus ordenou que eles pecassem, pecaram porque Deus predestinou eles a isso. Qual o anjo que você conhece que pecou? A Bíblia o identifica como querubim ungido. Segundo Calvino, o querubim ungido pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus, porque foi predestinado por Deus. Em qualquer tribunal do mundo, o demônio seria condenado porque ele executou o mal, mas Deus também seria condenado porque ele teria ordenado o mal. É isso que Calvino está pregando. Então, aí tem o texto do que ele defendia, tá bom? Então, vou repetir. Calvino pregava o que a Igreja Católica também prega, que os anjos que pecaram porque Deus ordenou que eles pecassem. Então, foi Deus que ordenou o pecado do querubim ungido. Ou seja, o demônio é o que é porque Deus ordenou que ele assim fosse. Ou seja, no final, o que é o calvinismo? O calvinismo é uma doutrina que diz que o demônio é uma vítima da divindade. É só isso pregar o calvinismo. Aí vocês entendem por que eu digo que calvinista não trabalha comigo. Porque eu sei o malefício que é. As pessoas pregam uma heresia sem saber o fundamento da heresia. Essa doutrina calvinista e essa doutrina luterana são doutrinas de demônios. Essas doutrinas, irmãos, cristão não prega isso de jeito nenhum. Agora, eu digo que a grande maioria das pessoas que pregam o calvinismo não sabem o que estão pregando.
Mas isso está na declaração de fé, na confissão de fé de Westminster. Eu coloquei o texto aí, eu vou ler ele agora para vocês. Olha. Pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem acrescentado e nem diminuído. Rapaz, eu estou aqui. Vamos, eu vou tirar. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria que eu repetisse? Acho que fica bem claro. Ficou bem clara a explicação. Mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode perguntar. Bom, ainda na página 11, item 89, eu coloquei aí, isso é só um resumo, né? Mas se você pesquisar na internet, isso que eu coloquei aí, conheça a história dos 30 mártires do Rio Grande do Norte, canonizados pelo Papa Francisco. Por que esses católicos foram chamados de mártires e foram canonizados? Você já deve ter ouvido falar que os protestantes, né, eles fazem, às vezes, sobre missões. Nós mandamos missões aqui para o Rio de Janeiro. É nada, irmãos, é mentira. Eles mandaram, o calvinismo, as igrejas protestantes, eles sempre estiveram ligados com a política. Eles mandaram, na verdade, espias para depois invadir a Baía de Guanabara. Você não sabe que a Baía de Guanabara foi invadida pelos franceses? Quem é que estava na frente daquilo? Calvino. Então, e nas invasões que eles fizeram pelo Brasil, os calvinistas, eles invadiram também os calvinistas holandeses, invadiram o Rio Grande do Norte. E lá eles mataram vários católicos. O Papa Francisco aproveitou e beatificou todos eles. Aí os mártires de Calvino. Aí a Assembleia de Deus agora exalta Calvino. Nós estamos nisso. Isso aí é uma cegueira espiritual. Porque nós não podemos considerar como cristão essas pessoas. Bom, virando, deixa eu ver na página 12, o que eu preciso mostrar aqui para vocês. Desculpe, antes, ainda na página 11, item 85. Depois leiam esse tópico também. Mas olhem para mim que eu vou explicar para vocês. Quem é esse Thomas Harris? Ok? Esse Thomas Harris é o seguinte. Bom, eu falei para vocês que não tem como nós termos vindo da Igreja Católica. Se não começa, o nosso batismo seria inválido. Porque nós dizemos que o batismo ele só tem valor se ele, preste atenção nisso, se ele foi realizado quando você era adulto, tá bom? Após a confissão de fé, se baseado no Espírito Santo, mas você ser adulto, e o batizador, o pastor que está te batizando, ele também tem que ter recebido esse mesmo batismo. E assim nós retornamos até aos apóstolos. Em João capítulo 4, capítulo 5, diz que os apóstolos foram batizados, mas eles começaram a batizar. Aquele batismo dos apóstolos, que era o batismo de adultos, ele veio até hoje aqui na Assembleia de Deus e outras igrejas também. A Assembleia de Deus não é a única. Igreja do Nazareno, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista Independente, que é uma igreja pentecostal. A Assembleia de Deus nasceu da Igreja Batista Independente. Os missionários da Nelberg e Marvig, eles eram suecos. A Igreja Batista Independente é a Igreja Batista Sueca Pentecostal. Sempre foi pentecostal. Nessa segunda parte, a minha missão é para mostrar para vocês que o pentecostalismo continua existindo. Nunca deixou de existir. Essa história que o pentecostalismo surgiu em grupos pentecostais, como que os reformados definem vocês? Eles definem vocês como um grupo que nasceu agora no século XX, que pratica os dons espirituais que não existem mais, que é tudo da nossa cabeça. É um grupo que merece ajuda. Acredite, é assim que eles definem, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, pegue agora a segunda apostila. Eu vou ler um texto para vocês verem como que os reformados nos definem, para vocês saberem bem claro. Página 7. Final da página 6, melhor. Esse eu vou ler com vocês, ok?
Final da página 6 diz: como os protestantes veem as igrejas pentecostais hoje? Final da página 6. Na apostila 2, tá? Na segunda apostila. Finalzinho da página 6, o item 33. Todos encontraram? Bom, diz assim: segue artigo de uma igreja batista protestante, a mesma que afirma que a igreja católica, que prestou e presta culto aos mortos, diz que era a origem dela, né? Era a igreja de Deus, e diz que a sua origem é nessa igreja pagã. Aí tem um link aí da internet, agora já na página 7, se vocês quiserem ler o artigo completo, é uma coisa horrível, mas é para vocês verem o que os reformados falam de nós, tá bom? Bom, ele fala assim, o título: os 3 perigos. Isso está na internet, no site da Igreja Batista Redenção, que é desse Marcos Branconato, que diz que faz sentido Deus morrer na cruz. É um herege, não é cristão, não é cristão. Então veja, ele coloca assim: os 3 perigos. Ao longo de sua história, a igreja cristã tem enfrentado 3 graves perigos: o paganismo, o papismo e o pentecostalismo. O paganismo ameaçou a igreja logo nos primeiros anos de sua existência, especialmente por meio de um misto de religião, filosofias e fábulas, que mais tarde ficou conhecido como gnosticismo. O papismo, por sua vez, desenvolveu-se em decorrência de processos muito mais longos e complexos, iniciados já no século II, e que culminaram no surgimento de uma espécie de príncipe eclesiástico com autoridade universal, supostamente dotado de infinitos poderes temporais e espirituais, uma espécie de Deus reconhecido, aliás, como infalível. O terceiro perigo, o pentecostalismo, é de todos o mais recente e também o mais danoso. Até aqui, só para vocês poderem ver. Então, esse mesmo Marcos Branconato, tem vídeos dele no YouTube, eu tenho que assistir pelos babos dele, que é o meu trabalho, né? Como professor universitário, é o meu trabalho. Se você, eu estou vendo, mas é inaceitável. Ele diz que ele prega na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus convida ele para pregar. O pastor que convida uma pessoa dessa para pregar, é claro que ele quer trazer problema espiritual para a igreja dele. Primeiro traz um homem que não é cristão. Eu recomendo a vocês que vocês leiam o livro, né? O título desse livro é Centelha e Restolho Seco, e o subtítulo: Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. Esse livro conta a história da fundação da igreja desse Marcos Branconato, que é a Igreja Batista Reformada. Como que ela veio para o Brasil? Ela veio da seguinte maneira: o livro conta, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, chegou um maçom com dinheiro da maçonaria e ele fundou 2 templos, um templo do satanismo maçônico e outro templo batista reformado. Na internet você acha batista cantando assim: por que os primeiros missionários batistas eles eram maçons? Eu não consigo entender, eles dizem. Eu explico para eles. Eu aproveito aqui para explicar uma questão da Assembleia de Deus. Vocês sabem que a Assembleia de Deus ela foi acusada, tá bom, de ter sido beneficiada pela maçonaria. Não foi. Eu vou explicar como. Bom, esse maçom que chegou lá em 1800, ainda alguma coisa, ele fundou 3 igrejas no Brasil. As 3 igrejas que ele fundou, Batista Reformada, todas elas têm problema com a maçonaria hoje. E vocês podem pesquisar o que eu estou dizendo para vocês. A igreja protestante reformada, elas são nada mais, nada menos do que um movimento da maçonaria. Tanto que todos os fundadores, tanto da igreja presbiteriana quanto batista reformada que vieram ao Brasil, eram maçons e vieram com dinheiro da maçonaria. Bom, ele fundou essa igreja em Santa Bárbara do Oeste, ele fundou a igreja batista da Lagoinha e ele fundou a primeira igreja batista de Niterói. Você vai na internet e procura maçonaria na primeira igreja batista de Niterói.
Vocês vão ver que há uns 10 anos atrás, alguns cristãos batistas frequentam lá. Não, nós vamos expulsar esses satanistas daqui. Aí foi até sair nos jornais, está na internet, jornal Dia, todo mundo publicou. Sabe o que os satanistas responderam? Vocês não sabem de nada. Eles disseram que foram eles que fundaram, foi mesmo, está contado nesse livro. Foram os satanistas maçons que fundaram aquela igreja, e hoje eles dominam na liderança, só tem eles. Não tem como ser tirado de lá. Eu recomendaria que eles irmãos que saíssem correndo de lá, porque você vai ficar numa igreja que claramente foi fundada por um maçom e que hoje é dirigida por maçons. Igreja Batista da Lagoinha. Minha esposa, ela ganhou uma senhora para Jesus, uma espírita, ex-espírita, né? Aceitou Jesus como Salvador. Na escola onde ela trabalhava. Minha esposa saiu dessa escola e um dia essa senhora ligou para minha esposa e falou assim: Lourdes, o nome da minha esposa dele. Eu fui convidada para ir numa igreja, mas eu achei muito estranho. As coisas que eu fazia no Espiritismo, tudo nós fizemos lá, eles faziam lá, eu não quis fazer não. Esse negócio de parapsicologia, regressão, eles fizeram tudo lá nessa igreja. Qual é a igreja? Ela foi levada para a Igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais. Quem foi o fundador dessa Igreja Batista da Lagoinha? Então, esse Marcos Vinconato, ele não sabe. Ele está numa igreja, ele não sabe que está indo para o inferno. Nós temos que avisar isso a ele. Todas essas igrejas que batizam recém-nascido, nós temos a obrigação, eu disse, isso vai será cobrado. Nós temos que avisar, olha, batismo de recém-nascido não tem valor diante de Deus. Eu tenho que te avisar nisso. Batismo de recém-nascido não tem valor. Irmãos, eu já ouvi falar de pessoas que foram criadas na Assembleia de Deus, que foram para a igreja que batiza recém-nascido e até falar em batizar criança. Essa pessoa nunca soube o que é o batismo. Essa pessoa talvez nunca tenha feito uma confissão de fé. Infelizmente, o termo chulo que é usado, mas eu já vi pessoas usando, esse aí não foi batizado não, isso aí só tomou banho. A pessoa, ela não fez uma confissão de fé. Se ela fizesse, de fato, se ela soubesse o que era batismo, ela jamais iria levar o seu filho, iria frequentar a igreja que batiza recém-nascido, ou levar o seu filho para lá. Então, a situação que nós estamos vivendo é uma confusão generalizada, irmãos. Eu vou dizer para vocês, a Assembleia de Deus está sendo atacada. E, infelizmente, uma boa parte da Assembleia de Deus está falhando, porque provavelmente Deus está nos provando. Em todos os momentos da história da igreja, os cristãos são sempre provados. A humanidade, a Bíblia diz que a humanidade, lá Apocalipse capítulo 20, 1000 anos de paz. Por alguns perguntam, professor, por que Deus solta Satanás ainda para provar a humanidade? Não era melhor manter ele preso? Você tem livre-arbítrio. Deus quer que você, que todos os homens, escolham entre ele e o mal. Então Deus prova. Então eu vejo a Assembleia de Deus como sendo provada doutrinariamente. E o que está acontecendo com a Assembleia de Deus? Infelizmente, está sendo reprovado. Alguns estão sendo reprovados. Porque o que eu estou falando para vocês aqui, se vocês botarem em alguns canais de pastores das Assembleias de Deus, vocês vão ver eles honrando Lutero, Calvino, né? Por exemplo, isso é público, está no YouTube, né? Você vai ver membros da Igreja Batista da Lagoinha, como aquela cantora, que eu não me lembro o nome agora, mas ela falando, eu conheço católicos que são mais convertidos do que os evangélicos. Isso é impossível. E pode ter até aparência, como a Madre Teresa de Calcutá, só que pratica idolatria, faz invocação ao mundo dos mortos, então não tem como ele ser mais convertido. Então os irmãos perceberam o problema que nós estamos vivendo? Então, esse curso que vocês estão fazendo, isso é um curso de orientação ministerial. Vocês terão muitas disciplinas que envolvem questões jurídicas, questões gerais. Mas acredite, esse é um curso que ele visa estabelecer, pelo menos nas igrejas ligadas à confradérgio, um padrão doutrinário cristão. Porque, irmãos, vocês não precisam dizer o nome, aquela igreja lá
que ela foi lá fazer, mas fizeram aliança com o Papa. O nome deles existe no site na internet da Igreja Católica, das Igrejas Unidas. Eles estão unidos ao Papado. E a descrição não tem outra. Aquele período que nós encontramos em Israel, por exemplo, se vocês lerem Jeremias 40 até o 44, Jeremias debate com mulheres israelitas e vai ver qual o argumento delas. Elas dizem o seguinte: Jeremias, nossos reis, nossos pais, sempre adoraram a rainha dos céus. E aí veio você e Josias, vocês são os criadores do problema, vocês acabaram com o culto da rainha, da rainha dos céus entre nós. E quando nós estávamos adorando a rainha dos céus, estava tudo bem. Mas agora aí, Nabucodonosor invadiu, destruiu tudo. Elas argumentavam, dizendo: nós vamos continuar fazendo bolos para a rainha dos céus, que é a religião de Baal. Ou seja, a situação que nós estamos, por quê? Porque Jeremias, principalmente ali, segundo Reis 23, 24, Jeremias e Josias expulsaram os profetas de Baal de onde? De dentro do templo. Os profetas de Baal estavam dentro do templo. Então, hoje, quando Lutero e Calvino estão dentro da Assembleia de Deus, Lutero principalmente, Lutero é um profeta de Baal, não tem dúvida. Você pegar nas 95 teses, ver ele lá argumentando: o Papa não é o único que pode tirar as almas do purgatório. Então você também é pagão, Lutero. E você vai ver em diversas teses lá, ele defendendo isso. Então essa questão eu deixo aí para vocês. Agora passar rápido, né? Bom, um outro ponto que eu quero falar com vocês, bem interessante, o item 113, na página 13. Depois vocês vão ler esse material com bastante detalhe. Eu vou estar também no grupo, vocês vão colocar esse material no PDF para quem quiser ler. É na primeira, bom, essa é na primeira. Desculpe, é na primeira, desculpe, é na primeira. Então aí tem uma coisa bem interessante, né? O título é: São válidos os batismos e as ordenações de Roma? Item 113, na página 13. Página 13, item 113. Ok? Diz assim: em 1854, a Assembleia Geral Presbiteriana reuniu-se em Búfalo e esta pergunta seguinte lhe foi apresentada para uma decisão: são válidos os batismos e as ordenações de Roma? A princípio, todos votaram rejeitando o batismo católico, até que foi posta a seguinte questão: o nosso batismo veio do batismo de Roma. Está faltando aí. Se o rejeitarmos, estamos rejeitando a nossa origem. Todos ficaram sem resposta e não colocaram mais o tema em debate. Veja, se você for perguntar para o presbiteriano, se você receber um católico, você reconhece o batismo dele ou você batiza ele de novo? Aí eles vão dizer: não, nós batizamos. Por quê? Católico acredita em purgatório, invocação dos mortos, é paganismo, mas não podemos reconhecer. Tá bom, deixa eu fazer uma pergunta agora: aonde que Lutero e Calvino foram batizados? Na Igreja Católica. Então, o batismo deles, o batismo de vocês, é um batismo pagão, na confissão de Calvino. A tua origem é uma origem pagã. Por isso você tem que procurar uma igreja de verdade que tem o batismo dos apóstolos e ser batizado. Senão, não existe sua confissão de fé. Seja católico, seja presbiteriano, o batismo deles é o batismo da Babilônia apocalíptica. É só isso. E o que eles estão querendo? O trabalho deles é ligar você à Babilônia apocalíptica. O trabalho deles é fazer com que um dia você esteja lá no cemitério com o seu joelho dobrado. Sim.
definiria a igreja presbiteriana como uma seita? Seria O isso? presbiteriano? É. Não, toda igreja que batiza recém-nascido, ela já é uma seita. A igreja presbiteriana batiza recém-nascido, ela é uma seita. Além disso, tá bom? Além disso, ela prega aquela doutrina de Calvino, que o demônio é o que é porque Deus predestinou ele a isso, tá bom? Então, a igreja presbiteriana, com certeza absoluta, é uma seita. E isso dá uma confusão. Você veja, você encontra adventista do sétimo dia pregando na Assembleia de Deus, aquele Rodrigo Silva, explicando sobre dons espirituais. Vai ver quem foi o fundador da Adventista do sétimo dia. A história relata, Guilherme Miller, ele era um maçom. E os próprios historiadores adventistas falam, não, mas ele abandonou o satanismo maçônico. Aí você faz uma pergunta simples, quando que ele abandonou o satanismo maçônico? 1831. Ok. Agora me responda a outra pergunta, quando que ele começou a pregar a volta de Jesus, o advento, e começou a ter revelação, como ele dizia nas escrituras, sobre a volta de Jesus? Foi 1815. Quer dizer que por 16 anos, ele teve revelações e pregou a volta de Jesus, segundo o que você diz, sendo satanista, e só em 1831 é que ele abandonou o satanismo. Adventista do sétimo dia é uma seita. Hoje ele sobe nos cultos da Assembleia de Deus, prega nos cultos da Assembleia de Deus, vai dar aula sobre dons espirituais, coisa que ele não acredita. Entendeu? Então, toda igreja que se classifica como reformada e protestante, elas são seitas, tá bom? Eu falei aqui até da Igreja Batista Reformada, é uma seita, eu mostrei como que eles até nos definem, tá bom? Mas se você olhar, existem várias igrejas batistas no Brasil. Existe uma igreja batista conservadora, por exemplo, o presidente da igreja que eu sirvo, a Assembleia de Deus em Produção, o pastor Célio Teixeira Jorge, ele era batista. Aquela igreja batista nós consideramos cristã. Ela não é uma igreja batista reformada. Ela é chamada de igreja batista geral. Inclusive, eu falo para meus amigos que estão na igreja batista geral que eles têm que se afastar da igreja batista reformada. Mas não, nós consideramos eles irmãos, porque eles são calvinistas. O que as igrejas batistas reformadas estão fazendo? Eles têm um processo, como eu disse, tudo começou com aquele maçom que trouxe as igrejas batistas reformadas no Brasil, né? Eles têm um processo que eles chamam de retiro espiritual, que é um retiro de pacto radical. Normalmente é tudo pago, com dinheiro da maçonaria. Eu tenho certeza que ele não ficaria chateado. Eu vou contar uma experiência para vocês ver que é um fato real. Eu estive na cidade de Quissamã, pode perguntar ao pastor Ramiro, que é ligado à nossa confraternização. Estive lá fazendo uma palestra, 2 anos depois eu voltei lá. Aí eu disse, pastor, o que houve? Você tinha um grupo aqui de mocidade que tinha umas 50 jovens, e agora só tinha uns 20. Ele falou, pastor Levi, perdi 30 jovens da mocidade, até para vocês ficarem atentos, até como conselho ao pastor também dessa igreja. Eu falei, mas o que houve, pastor? Pastor, aqui na cidade tinha uma igreja batista ali que era uma bênção, um pastor antigo, conservador, se encontrava, falava de Jesus, mudaram, aí pegaram a igreja, botaram um calvinista lá. Pintaram a igreja toda de preto, fez um monte de modificação. Como era uma igreja tão conhecida, alugaram o melhor sítio de Quissamã, com tudo pago. O dinheiro da maçonaria não falta para eles, com tudo pago. Vocês vão para um retiro de impacto radical. Ele falou, pastor, meus jovens foram até se falar comigo, que era uma igreja conhecida, só que tinha tido essa mudança. Voltaram todos oprimidos. O que eles fazem desse retiro? Olha, você vai participar agora de um retorno de uma peça de teatro. Você foi capturado pelo Império Romano. Vão te ameaçar, que vai matar, as pessoas ficam lá ameaçando e o cristão fica lá. Agora você foi capturado por um grupo de feiticeiros dos astecas. E sabe o que acontece ali? Uma sessão espírita mesmo, dizendo como se fosse um trabalho de feitiçaria. Eu contei para vocês um exemplo da pessoa que foi lá naquela igreja e
participa lá de trabalhos de parapsicologia e espiritismo velho. Vocês sabem que a Assembleia de Deus, vocês conhecem a história, a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, a Confraterge, ela foi criada, foi organizada exatamente para combater um movimento que se chamava G12, que é um movimento espírita que pratica parapsicologia dentro da igreja. Se você quiser, estuda a história da ADRJ, Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, ela foi criada por conta disso. Esse movimento do G12, ele foi tão combatido, ele mudou de nome. Hoje eles estão com outro nome, principalmente um movimento chamado Impacto Radical. Mas tem pessoas que continuam caindo nesse erro. Entendeu? Isso aconteceu lá, nessa mudança em Quissamã. Tem um outro pastor conhecido meu, esse não é nem da Assembleia de Deus, ele é da Igreja Batista Geral, ele pastoreava uma igreja. Primeiro ele trabalhava comigo, que ele é um cristão, Igreja Batista Geral, nós consideramos cristãos. Aí ele trabalhava comigo na faculdade, eu achei estranho que ele ficou desempregado, e ele foi difícil, olha, um professor, um mestre, um pregador, como que esse homem não consegue emprego? Porque as igrejas batistas geral estão todas sendo transformadas e reformadas, tudo sendo controlado pela maçonaria. É isso que eu estou falando para vocês. Você pode ir na internet e pesquisar assim, Lutero e a maçonaria. Você vai ver que o príncipe que protegeu Lutero, já ouviram falar aquele príncipe que protegeu Lutero para a igreja católica não matar ele era maçom. O pai dele era um maçom famosíssimo. Tá bom? Se você prestar assim, o primeiro estatuto da maçonaria, aquilo foi que organizou, foram 3 pastores calvinistas. Igreja protestante, igreja reformada, é um movimento da maçonaria para te enganar. Todos que pregam doutrina calvinista e luterana dentro da igreja cristã estão pregando doutrina de satanistas. Eu falo isso por conhecimento próximo. Estão pregando doutrina satanista. Eles são controlados pela maçonaria. É só nesse livro que eu falei para vocês. Centelha e Rescolho Seco, rastro de sangue e rastro maçônico. Se eu for pesquisar na internet, Lutero era maçom, você vai encontrar. Ele era satanista. O dia 31 de outubro, muito provavelmente, não foi escolhido por qualquer motivo. Era o dia do culto a Satanás na antiguidade. Entenderam o perigo, né, que nós estamos vivendo? Alguém tinha não levantou a mão? Você visita uma igreja, e aí você não sabe se eles servem esse tipo de... A pessoa veio de uma igreja? Um exemplo. Eu vou visitar uma igreja. Como identificar que eles são... Então, ela está perguntando o seguinte, ela vai visitar uma igreja, como identificar que ela, pastor, eu acho que o ar foi desligado, está esquentando, né? Acho que a janela está fechada também, então abrir a janela ou ligar o ventilador. Não sei se vocês estão sentindo calor, vocês estão sentindo calor? Então, o que eu estou falando, eu estou agitado. Não, professor, é pouco pentecostal, professor, deixa eu pensar. Bom, então deixa eu responder a irmã falou o seguinte, ela foi visitar uma igreja, né? O cristão foi visitar uma igreja. Como saber se essa igreja é uma igreja cristã ou não? Irmã, é quase impossível, você tem que se envolver e conhecer as doutrinas. Por exemplo, tem 2 irmãos, um casal, que eles saíram da Assembleia de Deus e eles foram para a igreja presbiteriana. Aí até que eu sentei, conversei com eles, expliquei tudo que eu estou falando aqui com vocês, aí eles saíram, tá bom? Mas sabe o que ele me falou? E a esposa dele falou para a minha esposa, assim, Lourdes, eu sei essa coisa que o pastor Luiz sempre ensinou sobre predestinação. Lourdes, lá eles nem falam disso, eles nem tocam nesse assunto. Então, você acha que você vai entrar numa igreja calvinista e ele vai explicar para você o que eu expliquei aqui? Né, que o demônio foi quem viu o justo foi predestinado a se tornar o demônio, eles não vão nem tocar nesse assunto. Existe um livro que é assim, a maior referência, que ele comenta exatamente sobre essa confissão de fé de Westminster. Tá bom? Eu tenho esse livro, eu tenho que ter. Né? Ele nem toca nesse assunto, ele nem comenta esse assunto. Você vai chegar lá. Normalmente, o que essas igrejas fazem hoje? Eles são especialistas. Não tem esses cursos de coaching, ou então de psicanálise, psicologia. É tudo um
culto motivacional. A instrução é realmente para eles não levarem questões complexas para o culto. Entendeu? Então você vai chegar na igreja para você saber, peça um dom de discernimento dos espíritos. Só assim você vai saber. Porque questão doutrinária, a maioria deles nem fala. Você veja, tinha aquele pregador, ainda tem, né? Miguel Ângelo, que falava sempre de predestinação, falava para as pessoas, né? Tu és o predestinado, o povo gostava, tem gente da Assembleia de Deus que foi para lá. Eles só não falam do outro lado. Por quê? No pensamento deles, não é só o querubim ungido que se tornou Satanás, não. Você conhece alguém ali na história da vida cristã que ele, de repente, começou a vida cristã contigo? Mas, por exemplo, eu conheço um que hoje ele está no espiritismo, na Umbanda, se tornou homossexual. Segundo o calvinismo, foi Deus que predestinou ele a se tornar espírita. Entendeu? Mas ele nunca vai falar isso aqui. Mas segundo o calvinismo, ele se tornou espírita, umbandista e homossexual, foi porque Deus predestinou ele. Vocês querem um exemplo? Tem um pregador que eu já ouvi, não era nem para ser usado na Assembleia de Deus, John Piper. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome, John Piper. Já ouviu, né? É talvez o calvinista mais famoso do mundo hoje. Procura na internet entrevista de John Piper sobre a queda das torres gêmeas. Chegaram para ele e perguntaram, né? Aí um repórter dos Estados Unidos perguntou assim: se Deus é bom, por que Deus permite uma agressão dessa e uma mortandade tão grande dessa? Atenção, preste atenção nesse exemplo que esclarece isso que você perguntou. Chegaram para o John Piper na TV americana e perguntaram o seguinte: se Deus é bom, por que ele permite uma agressão dessa das torres gêmeas caírem tantas mortes? Você vai encontrar a resposta de John Piper. O repórter perguntou: por que Deus permite isso? Ele falou o seguinte: isso não é questão de permissão, não. Tudo isso é predestinado por Deus. Mas, repórter, eu pensei que você ia dizer que nós americanos pecamos e que Deus nos abandonou. Ele falou assim: não. Quando vocês pecaram, foi Deus que determinou que vocês pecassem. Depois Deus colocou ódio dos terroristas contra vocês. Depois Deus colocou no coração dos terroristas lançar aqueles aviões contra as torres para matar aquelas pessoas. Tudo isso foi predestinado por Deus. Você acha que essa é uma mensagem que evangeliza o perdido? É claro que não. Aí entrevistaram a filha do Billy Graham. Você encontra essa entrevista também na internet. Aí perguntaram a ela, irmã, aí perguntaram à filha do Billy Graham o que é a mesma coisa, se Deus é bom. Aí ela traçou um histórico dos Estados Unidos, falou assim: ó, lembra quando que nas igrejas dos Estados Unidos eles faziam oração na sala de aula, eles liam um trecho da Bíblia? Lembra aí, foi dando a data, quando lá em 1700 e tal proibiram a oração, lembra em 1800 e tal que proibiram a leitura da Bíblia? Vocês, os americanos, estão pedindo para Deus se afastar de vocês. Essa é a razão do sofrimento americano. Essa é uma resposta de uma cristã. Entendeu a diferença de um calvinista para um cristão? Então eu falo claramente, abertamente, o calvinista não é cristão. Tá certo? Sim. Eu sou pela citação do João Pai. Eu queria até ver a opinião do senhor sobre o calvinista, presbiteriano, e como o senhor falou, o estudo da Assembleia de Deus, ele tem pegado diversas Assembleias de Deus espalhadas pelo Brasil. E talvez eu seja a maior referência na área da Quem é? Hernando Dias Lopes? Então, para você conhecer o Hernando Dias Lopes, lembra que eu falei para vocês sobre esse negócio que me chamaram para o debate lá em São Paulo? Se o diabo está preso, se nós estamos vivendo o milênio, ou se Jesus ainda vai voltar e vai reinar na terra. Todos os calvinistas e protestantes, quando eles vêm pregar na tua igreja, né, eles não vão falar isso que eu vou falar para vocês agora. Mas você vai no YouTube, você vai encontrar o Hernando Dias Lopes pregando isso que eu vou te falar agora. A irmã falou, né, como exemplo do que, como identificar.
Se ele vem pregar na Assembleia de Deus, ele vai pregar para agradar vocês. Mas você vai no YouTube e pesquisa o seguinte, Hernandes Dias Lopes, né? O milênio. Aí você vai ver lá e vai falar o seguinte, olha, nós já estamos vivendo o milênio. Aquele milênio de Apocalipse, capítulo 20, nós já estamos vivendo o milênio. O diabo já está preso, a situação está melhorando. É interessante que ele gravou isso. Parece que Deus ainda passou. Eu vou permitir logo mais alguma coisa, talvez até o início, o princípio de 2. Estourou a guerra na Ucrânia, estourou aquele atentado lá em Israel. Os Houthis e o Irã estão ameaçando Israel e os Estados Unidos a todo momento, mas eles pregam que o diabo está preso e que a coisa está melhorando. Eles, irmãos, não são cristãos. Eles vêm no nosso culto. Eu vejo, graças a Deus que convida, né, está trazendo maldição. Hernandes Dias Lopes, como pastor da Assembleia de Deus, eu falo, está trazendo, porque eles não são cristãos. O batismo de todos eles é o batismo da Babilônia Apocalipse. Todos eles foram batizados na Igreja Católica, falam os reformados. O Hernandes Dias Lopes certamente foi batizado na Igreja Presbiteriana, mas vai retornando aonde vai cair? Lá na Igreja Católica. Então, eles trazem maldição para nossas igrejas, sim. Você pode pesquisar no YouTube, você vai achar esse vídeo dele e você vai observar uma coisa, que ele fala até meio sem graça, que é complicado. Segundo, quando que teria terminado a grande tribulação e quando teria começado o milênio do reino de Deus? Foi com Constantino, entendeu? No pensamento deles, todos eles pregam isso, nós estamos vivendo o milênio, ok? Constantino, quando ele acabou com a perseguição, acabou a grande tribulação, agora é o reino de Deus. Quando vocês estudaram no ensino médio, na faculdade, como que a história chama o reino católico? Sacro Império Romano Germânico. Por que Santo Império Romano Germânico? Porque a igreja pregava, esse é o reino de Deus, de Apocalipse capítulo 20. É por isso que aquele pregador lá, que foi um metodista, que foi debater comigo, porque ele herdou essa doutrina do catolicismo, entendeu? Para eles, esse é o milênio. Só que o milênio dura quanto tempo? 1000 anos. Quando que Constantino, então, acabou com a perseguição e organizou o milênio? Nos anos 300, ou seja, já são 1700 anos de milênio. Isso é uma confusão tão grande. Se vocês pesquisarem, por exemplo, Lutero, ele acreditava que ele já estava no final do milênio. Eu mando um texto, eu sou professor de escatologia também, eu mando um texto. Lutero, ele acreditava, estava havendo guerras na Europa. Para eles o milênio já tinha acabado. Mas o que aconteceu, Lutero? Não, depois do milênio vem o quê? Lutero perguntou. O que vem? A batalha de Gog e Magog. Está lá, Apocalipse 20, a partir do versículo 10, Satanás é solto e a batalha de Gog e Magog. Aí o Lutero falou, essa é a batalha de Gog e Magog. Ou seja, se o Lutero, há 500 anos atrás, falou que o diabo, que estava preso, já tinha sido solto para enganar as nações e começar a guerra de Gog e Magog, por que o Hernandes Dias Lopes diz agora que ele está preso? Porque eles não sabem o que eles pregam. Aquele Marcos Grantonato, que ele herege, ele tem um vídeo, uma aula que ele fala assim, o milênio é a bola que passou entre as pernas dos protestantes, dos reformadores. Por que ele fala isso? Porque ninguém soube opinar nada sobre isso. Por que você vai opinar? Que o diabo ainda está preso? Ou vai fazer igual o tempo? Não, o diabo já foi solto e essa é a guerra de Gog e Magog. Eu vou dar aula de escatologia para vocês também, eu vou falar sobre isso. Né? Então, Hernandes Dias Lopes não é para estar nas nossas igrejas, ele não é cristão, ele está aí para desencaminhar. Tá bom? É um falso profeta. E por que nós temos que falar, professor, não faz isso não, seja ético. Irmãos, procura, por exemplo, Augusto Nicodemos. Tem um vídeo que ele está na internet falando sobre Israel, né, de escatologia. Ele fala assim, você já viu esses pregadores que ficam dizendo que Israel é o relógio de Deus? Veja como eles são falsos, eles não falam diretamente. Nós temos a obrigação, se você é um assembleiano, eu fui criado na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, por que tinha aquelas pessoas que eram consideradas teásticas? Porque nós temos que ser direto, principalmente na questão doutrinária. Ele é falso. Ele fala assim, você vê esses pregadores ficam dizendo que Israel é o relógio de Deus? Esquece esses pregadores, esquece esses falsos profetas.
Quem é que diz que Israel era de Deus? Todos sabem, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus sempre falou isso. Então, na verdade, ele fala, esquece esse negócio de Israel. Por que ele fala para esquecer Israel? Porque ele acredita que já está vivendo um milênio, que o diabo está preso, que está tudo bem, que daqui a pouco o mundo vai acabar, que chega o juízo final. Entendeu? Mas ele não acredita que Jesus ainda vai voltar e vai reinar na terra. É outro pecado grave que eles cometem, porque eles dizem que Jesus nunca reinará na terra. Eles dizem que quem reina na terra é a igreja. Só que quem pregava isso era a igreja católica, que ele diz que é uma igreja pagã, porque acredita em purgatório. Quem é que explica isso? A igreja que começou a reinar na terra, a igreja católica, era uma igreja que praticava paganismo, pratica até hoje. Se você chegasse para um calvinista, ele provavelmente fala, não é nada disso, ele não vai responder. Mas isso não tem resposta. Ele não tem resposta. Não tem resposta. É impossível nós estarmos vivendo um milênio do jeito que o mundo está. Nós estamos vivendo o reino de Deus e até a igreja, a dificuldade que as igrejas estão vivendo, e o mundo, a dificuldade que o mundo está enfrentando. É claro que eles estão errados. Tanto pelo tempo, 1.700 anos de milênio, assim agora eu fujo do estilo assembleano, vou para outro estilo, cheira burrice, mas não é burrice. Não, pessoal, não são burros, eu concordo que eu não sou burro, não. Então é algo pior que burrice. Aí eu virei assembleano de novo. Isso é cegueira espiritual. Porque quando você coloca essas doutrinas, confronta essas doutrinas, não tem chance de eles estarem certos. Não tem chance de eles estarem certos. Então, outras coisas. É igual o assembleano que está entrando nesse caminho, algum tipo de cegueira espiritual existe muito mais. Eu vou depois, quando eu voltar no grupo, eu vou colocar o link da primeira parte da aula de História da Igreja, eu vou colocar no grupo para quem não assistiu, vocês assistirem, que foi gravada lá na DRJ, tá bom? É exatamente tudo isso que eu falei para vocês aqui hoje, para que os outros ouçam, porque essa é uma questão importante, tá bom? Essa é uma questão importante. Agora, vocês vão ver nas Assembleias de Deus pessoas falando diferente. A irmã tinha levantado a mão, podia falar? Ela falou, ok? Pois bem, medi 5, né? Então, irmãos, vamos ver, aqui agora eu já concluí aquela parte. Vamos nos dedicar a essa segunda parte. Bom, na introdução eu falo aí a necessidade dos dons espirituais. Rapaz, não é que a gente vai falar de Lutero e Calvino de novo? Por quê? Segundo a segunda folha, a segunda postura, Lutero e Calvino diz que a igreja hoje não tem os dons espirituais. Eles dizem que os dons espirituais não estão à disposição da igreja hoje. Bom, irmãos, inclusive, vocês sabem que existem aqueles assembleanos que hoje estão pregando que Atos capítulo 2 não houve manifestação de línguas espirituais. Já ouviram os assembleanos pregando isso? Sabe de quem é essa influência maligna? É dos reformados protestantes. Eu digo que você negar a atualidade dos dons espirituais é uma cegueira espiritual, uma tolice tão grande que nem a Babilônia apocalíptica, que é a igreja católica, teve coragem de fazer isso na história. Tanto que ela disse aí agora que ela tem um pentecostalismo nela. Então, para vocês verem como eles são realmente se não é por isso que eles parecem muito inteligentes, tá bom? Mas o argumento deles não tem jeito, não tem como eles explicarem que eles nasceram de uma igreja que eles dizem que praticou e pratica paganismo. Isso não tem explicação. Quem permanece naquele caminho lá fica aí para o inferno. Não tem explicação. Nós estamos falando de doutrina da salvação. A doutrina da salvação na Bíblia é clara. Deus construiu a salvação e você tem livre-arbítrio para dizer sim ou não. Aí
Agostinho de Hipona, o homem que fazia invocação dos mortos, muda essa doutrina, que é o livre-arbítrio, para a predestinação. Isso é outra doutrina da salvação. Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se nós estamos indo para o céu, eles estão indo para o inferno. Se eles estivessem indo para o céu, nós estaríamos indo para o inferno. Eles dizem que pregar livre-arbítrio é heresia. Eles falam isso abertamente. Tem um teólogo reformado, talvez o mais conceituado do Brasil, chamado Franco Ferreira. Tem um vídeo que ele está dando aula na internet, na escola Charles Spurgeon. Aí ele fala assim, olha, igreja que prega livre-arbítrio não pode ser chamada de igreja cristã. Eles falam abertamente que nós não somos cristãos. Eles falam que nós somos um grupo bem intencionado que está precisando de ajuda. Acredito que é assim que eles falam. Eles não sabem que eles estão indo para o inferno. Mas eles falam que nós precisamos de ajuda, porque nós praticamos dons espirituais, coisa que não está disponível para a igreja mais. Né? É isso que eles falam. E o espantoso é essa ideia de Deus chamar eles. Né? Bom, eu comento aí na página 1 que no versículo, por que os protestantes e reformados dizem que em Atos 2 só teve manifestação de dialetos? Porque nos versículos 6, 7 e 8 diz que cada um os ouvia, e está escrito lá no grego, no seu dialeto. Então o árabe ouvia em árabe, o romano ouvia em latim. Mas não esqueça do versículo 3. O versículo 3 diz que, aí não usa o termo dialeto, diz que lá foram repartidas línguas, no grego, louça, de fogo. Você vai dizer que fala árabe é língua de fogo? É claro que não. Tá bom? Então, o argumento deles não se sustenta. Eles pensam que vão nos enganar, mas a Bíblia diz que surgiriam falsos profetas que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então não tem como eles nos enganar. Ok? Isso está explicado aí na primeira página. Sim, irmão, pode falar. Ele se julga ser sensacionista moderado. O Iago Martins, o pastor Batista, ele diz que até alguns dons que ele acredita que ainda estão em continuidade, que é o dom de língua e o dom de profecia. Mas, por exemplo, o dom de cura, para ele é pessoa. Eles não são cristãos. Você, obreiro, quando eu me matriculei no seminário, no ano de 1984, o que eu ouvia e que eu mais pedia a Deus era que Ele me concedesse os 2 primeiros dons. Está lá na lista, os dons da palavra da ciência e os dons da palavra da sabedoria. Todos vocês devem pedir isso a Deus, as mulheres também. Porque vocês sabem que, inclusive, as igrejas chamadas anabatistas, na história, são as únicas igrejas que as mulheres participavam, como as mulheres até hoje participam. Assim como as mulheres participam hoje, tá bom? Votando nas igrejas, nesse sistema chamado congregacional, um dos nomes das igrejas anabatistas na história se tornou igreja congregacional. As igrejas congregacional, igrejas batistas, igrejas não conformistas, igrejas independentes, foram nomes que foram dando às igrejas, e já no século XIX, século XX, foram começando a dar nomes pentecostais às igrejas. Tá bom? Então, as mulheres participaram, devem pedir esse dom também. Como é que você vai subir no púlpito pregar se Deus não te der o dom da palavra da ciência e da sabedoria? A pregação do Evangelho requer sabedoria. Você está pregando, vamos dizer, para pessoas diversas, né, que estão ali naquele culto, e você tem que ter a sabedoria de Deus. Você necessita do dom de Deus. É impossível, você não vive sem o dom de Deus, né? Como cristão, como pregador, como ensinador do Evangelho. Né? Mas é por isso que eu digo, eles não são cristãos. Bom, na página 2, eu comento aí, número 1, o anabatismo e o pentecostalismo. As igrejas anabatistas são aquelas que defenderam na história a atualidade dos dons espirituais. No estudo de história da igreja, vimos o
pentecostalismo em diversos períodos, desde Irineu de Lyon, Tertuliano, Hipólito de Roma, foram cristãos que defenderam o pentecostalismo no segundo e terceiro século da era cristã. A igreja conhecida como anabatista montanista e os novacianos eram pentecostais. Esses montanistas e novacianos nós encontramos eles até o século VIII, até os anos 800. E a igreja católica perseguiu. Esses nomes foram nomes que os historiadores católicos foram dando na história. Vocês já viram aquele filme O Nome da Rosa? É um nome que ele retrata como os católicos controlavam o ensino, o que se podia ler. Tá bom? Então eles proibiam a leitura, por exemplo, desse Tertuliano, era proibido ler a obra dele. E outras obras eles destruíram. E chamavam todas essas igrejas de hereges. Bom, o item 2, os anabatistas Lutero e o cessacionismo, confirma aí o que eu tenho falado para vocês. Eles não acreditavam, Lutero não acreditava nos dons espirituais. Cessacionismo significa o quê? Significa que os dons espirituais cessaram. O item 3, vocês têm aí uma resposta daqueles que são chamados anabatistas. Isso são documentos da história, irmãos, não? Onde eles dizem, eles reclamam exatamente, eu sublinhei aí, dons espirituais. Por que vocês não se reúnem aqui na igreja luterana? Aí uma carta, um documento longo, como eu disse, se vocês quiserem, eu forneço centenas de documentos para vocês. Não? Então, se lá nós não podemos usar nem os dons espirituais, por quê? Já, claro, havia pentecostalismo. Só que essas igrejas estavam vivendo escondidas. Mas nesse documento nós encontramos falando. Eu nunca vou na igreja luterana. Item 4. Memnon Simons e o pentecostalismo. Bom, Memnon Simons, ele era um bispo católico. E ele se converteu à igreja anabatista. Tá bom? Como você já tem padre, já tem padre que aceitou Jesus como Salvador, né? Batizamos o padre. Na linguagem católica, rebatizado. Os anabatistas diziam, não, nós não estamos rebatizando, porque batismo de recém-nascido não vale, nós estamos batizando. Por isso, vocês nos chamam de anabatistas, rebatizadores, mas na verdade nós somos batistas, somos batizadores. A Assembleia de Deus é uma igreja batista. Por quê? Porque ela só batiza adultos. O nome, os missionários batistas chamados de Assembleia de Deus. Mas o que é uma igreja batista? É uma igreja que só batiza adultos. Ok? Então, Memnon Simons fala aí, eu tenho texto deles aí que eu vou deixar para vocês lerem depois, até na página 3, que ele, nessa igreja anabatista que ele aceitou Jesus, entre os anabatistas havia o uso dos dons espirituais. Na página 3 ainda, eu conto aí a história de George Fox, o homem que escreveu aquele livro, o livro dos mártires, vendido pela CPAP, tá bom? É interessante vocês comprarem esse livro. Ele era um protestante, aceitou Jesus como Salvador, e na parte final aí, eu cito um historiador que diz, olha, falar em línguas também era uma ocorrência comum entre os primeiros Quakers. Por quê? Quakers é uma igreja pentecostal da Inglaterra, onde John Fox aceitou Jesus. O que significa Quaker? Significa tremedores. Foi um nome que popularmente o juiz deu aos cristãos que diz que quando eles recebiam o Espírito Santo, eles tremiam no poder de Deus. Esses tremedores, olha, nós estamos aqui em 1647. Memnon Simons é lá em 1525. Então o pentecostalismo sempre existiu. Essa história que o pentecostalismo surgiu agora na década de 20, isso é invenção. O item 6, Tillerman Brecht, eu comento aí, ele escreveu um livro, O Espelho dos Mártires, que é um livro que conta como a igreja católica perseguia os anabatistas e como jogava eles na fogueira. É outro livro muito importante para você ler. O item 7, Anabatistas mortos na América. Olhando para mim, depois vocês leem. Um testemunho para vocês, veja como que Deus faz.
Desde novo eu ouvia a história, já ouviram falar das bruxas de Salem? A história das bruxas? Irmãos, aí eu não gostava nem de ler sobre aquilo. Vai ter um filme sobre as bruxas de Salem, eu não queria nem ler sobre aquilo. Mas certa vez no trabalho, eu era analista de sistema no Instituto Nacional do Câncer, e eu conversando com um católico, falando de Jesus para ele falou, mas eu vi todos vocês saírem da igreja católica. Aí eu expliquei para ele, não. Igrejas como a Assembleia de Deus, que não batizam recém-nascidos, sempre existiram. Aí, explicando isso para ele, você veja, aí ele falou, você deveria. Eu acho então que você deveria ver uma história, porque ele disse assim, eu sou fascinado por uma história, fico tentando entender, e até hoje os americanos tentam entender o que aconteceu ali. Ele falou assim, e eu li lá que tinha um pastor igual esse que você falou, que foi morto por não batizar recém-nascido. Eu falei, qual história? A história das bruxas de Salem. Irmãos, eu fui ler aquela história. Irmãos, tudo aquilo ali, e aí eu boto um trecho aí para vocês, até trecho de historiador judeu, que ele vivia lá e ele relatou a história. Como é que foi a história? Aqui está resumido, eu vou contar mais detalhado para vocês. Um pastor que foi preso com uma história de bruxa, né? que não tinha bruxa nada, bruxa não existe, tá bom? Mas a finalidade era a igreja protestante matar um pastor anabatista, tá bom? O julgamento dele, foi um colega que me alertou disso, foi o seguinte, teus filhos são batizados? Aí o pastor respondeu, só o mais velho, pode enforcar ele. Foi o julgamento dele. Eu ficava tentando entender aquilo, né? E junto com ele foi morta também uma irmã, como bruxa, e um irmão. E qual foi a acusação do irmão, para você saber se aquela era uma igreja pentecostal ou não? A acusação dele foi o seguinte, não, esse daí ele é bruxo, pode prender e matar, mas por quê? Porque eu já vi, ele tem revelações, ele tem revelação sobre o futuro. Ou seja, provavelmente era um irmão que tinha um dom de revelação, tá bom? E aí foi condenado como bruxo. Muitas dessas histórias de bruxaria, irmãos, depois disso eu comecei a perceber, essas histórias, elas foram inventadas pelos católicos para matar evangélicos. Existe história, irmãos, de exércitos, existem livros e mais livros escritos sobre isso, exércitos, assim formados de 3.000 soldados, ali próximo do ano 1400, que eles descobriram que tinha uma comunidade, tenho certeza, isso lá em 1400. Os cristãos iam para um local isolado, tá bom? E lá eles ficavam ali plantando, comendo, aquilo crescia, né? Aquela comunidade crescia. E eles estavam escondidos desde Constantino. Então eram comunidades grandes, às vezes com 10.000 pessoas, 30.000 pessoas, tá bom? E eles então organizaram aquele exército para ir chegar e matar aquelas pessoas. E eram capturados. E como é que eles justificavam diante dos reis? Eles tinham que justificar. Teve reis na história, eu mostrei para vocês ali no rei, que ele expulsou todos os anabatistas. Mas tinham reis que falavam, não vou matar não, sou um povo bom. Aí nós temos a descrição de Reis 19. Esse povo, eles não vivem aqui nas tabernas, local do teto, né? Era o nome que eles usavam na época. Eles não se envolvem em briga, eles pagam imposto direitinho. Quando eu tenho que passar por aquela região, um povo muito bom, todos cristãos, porque tem que matar, não vou matar não. Então teve reis que fizeram oposição. O que o Papa fazia? O Papa ameaçava eles de exclusão. Isso tanto no católico quanto no evangélico. Se vocês verem a história do católico John Hus foi um católico que ele protestou contra a venda de indulgência, venda de perdão. Aí o rei falou para ele, não, John Hus, você pode ir lá que eu vou te proteger, eu vou te dar um indulto. Aí John Hus foi. Aí o Papa mandou prender ele. Aí o Papa falou para o rei, olha, se você não retirar o indulto, eu vou te excomungar, a tua alma vai agora queimando o resto da vida. Então, tinha um indulto, mas você pode ver na história, John Hus foi queimado, ele era um católico, acreditava no purgatório, tudo, né? E eles faziam isso normalmente com os anabatistas. Não tem como nós calcularmos a quantidade de anabatistas mortos.
A Inquisição Católica, como eu mostrei para vocês, foi criada para matar anabatista, ou seja, igreja que não batizava recém-nascido. Foi criada com esse propósito. Hoje, só existe um documento de 18.000 execuções. Então a Igreja Católica fala, foram só 18.000 que nós matamos. Mas nós sabemos que muitos documentos foram voluntariamente destruídos. Não tem como nós calcularmos quantos milhões eles mataram de cristãos. Bom, mas o que nós sabemos é o seguinte: nesses 200 anos, irmãos, a Igreja de Jesus, irmãos, só passou a ter liberdade de 200 anos para cá. Por quê? Porque quando foi feita a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, ambos colocaram, né, que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Só aí que os cristãos passaram a ter liberdade para pregar o Evangelho. Agora, veja o crescimento das igrejas evangélicas como a Assembleia de Deus de 200 anos para cá. E veja a queda dos católicos e protestantes. Vou contar a história para vocês, são milhares de histórias. Esse é um curso que dura 2 anos, irmãos. O pastor Elias está fazendo esse curso comigo. O que ocorre? Na Europa, se você arranjar, se você for para a Alemanha e arranjar um emprego na Alemanha, lá o teu dízimo é descontado em folha, porque é uma religião ligada ao Estado. Você arranjou um emprego, você vai para a Alemanha hoje. É verdade. Aí você é o quê? Você é católico? Sou católico. Me dá um CNPJ da tua paróquia. O dízimo já sai em folha, já vai para a paróquia. Eu sou luterano. Então o dízimo vai para a igreja luterana. Eu sou ateu. Não, então o teu dízimo fica com o Estado. Para você ter ideia como está a Europa. Presta atenção agora. Aí você sabe que tem aquelas pessoas, você sabe que tem aqueles espertinhos tudo. Deve ter chegado um carioca lá. 3 cariocas, eles tiveram uma ideia. Como que nós vamos recuperar o nosso dízimo? Eu não sou católico, não sou protestante. Agora eu sou ateu, eu tenho que dar o dízimo para o Estado. Como é que, até que deve ter sido 3 cariocas. E se nós inventarmos uma religião? Irmãos, acredite, isso é verdade. Eles inventaram uma religião chamada Wicca. Tá bom? Mas qualquer um pode registrar uma religião. Eles pegaram, já ouviram falar dos sumérios, um povo que, os judeus viveram antes do dilúvio, são os descendentes de Sete. E eles tinham se tornado idólatras também. Então eles pegaram a mitologia daquele povo, registraram uma religião, você pode chegar ali e registrar uma religião, tá bom? Registraram uma religião, aí foram para a empresa e falaram, olha aqui, agora nós mudamos de religião. Nós éramos qualquer coisa, agora nós temos essa religião aqui. Está aqui o CNPJ dela. Aí o dízimo passou a ir para a conta da religião que eles fundaram. Aí todo final de semana eles se encontraram, faziam uma religiosidade deles, alguma coisa lá, tal. Aí as pessoas ficaram sabendo. Pode pesquisar, é a religião que mais cresce na Europa. Por quê? Porque o europeu não quer saber do cristianismo. Porque ele pensa que o cristianismo é essa história aí da igreja católica e protestante. É a religião que mais cresce na Europa. Por quê? Na Europa eles querem se livrar do catolicismo e do protestantismo. E aqui no Brasil o que acontece? Como o irmão falou, chama-se Hernandes Dias Lopes para subir no mundo, isso é um liberado. E ainda está dizendo que nós saímos da igreja católica. Para vocês verem o erro que nós estamos cometendo. Né? Bom, então essa história das bruxas de Salem, são milhares de histórias de mortes. Pois bem, irmãos, além desses pentecostais que eu falei para vocês, de George Fox, tá bom? A Igreja dos Irmãos do item 8, 1708, essa é uma igreja pentecostal também, tá bom? Eles são chamados Irmãos Quakers, que é uma igreja pentecostal. Item 9, o movimento revivalista em 1726 é um movimento também pentecostal. Igrejas como a Assembleia de Deus sempre existiram. Eu estou passando um pouquinho rápido, irmãos, porque não dá para nós falarmos tudo. Olha, o item 10 eu coloquei aí, não dá para nós vermos. Os irmãos já ouviram falar dos moravianos?
Moravianos foi um grupo de anabatistas que fugiram de um reino da Tchecoslováquia, que foram descobertos lá. Aí eles chegaram numa região isolada da Alemanha e já nesse período, 1700, a perseguição estava menor, eles ficaram lá. Era uma igreja pentecostal. Eu mostro aí diversos historiadores falando que eles eram uma igreja pentecostal. Eu já vi reformados dizendo que os moravianos eram protestantes. Eles não eram, eles eram anabatistas. John Wesley, já ouviram falar de John Wesley? Eu até comentei com o pastor Elias sobre John Wesley na última aula. Irmãos, toda segunda-feira eu dou aula de história da igreja. Se vocês quiserem participar, é online, você assiste do celular, pega um folheto ali com o meu filho, e quinta-feira eu dou aula de teologia. Se você quiser fazer, estou já ganhando os 2 alunos ali, quiser fazer aula de teologia online, eu mesmo sou professor, e as aulas são gravadas, você assiste do celular, na tua casa, tá bom? Pois bem, então eu estava comentando com o pastor Elias, que me honrou, meu aluno lá no curso de história da igreja, sobre John Wesley. As pessoas dizem que John Wesley, olhando para mim, depois você vê, as pessoas dizem que John Wesley influenciou, que a Assembleia de Deus tem influência de John Wesley. Não, John Wesley foi influenciado pelos anabatistas. E como é que é a história? John Wesley era da igreja anglicana. A igreja anglicana, ela acredita em invocação ao mundo dos mortos, tudo é pagão, não era cristão. Diz que cada 5 navios que viajavam para os Estados Unidos, um afundava, enfrentou uma tempestade e afundava, né? Aí eles estavam no navio e o navio pegou uma tempestade, vai afundar, e John Wesley falou: meu Deus, o que acontece? Pronto, que eu vou para o céu, para o inferno. Diz que tinha um grupo de irmãos moravianos, esses anabatistas, lá dentro do navio, cantando alegremente, nem se vai afundar, cantando. O que John Wesley fez? Se aproximou deles, e eu mostro a historiadores que ele diz que ele aceitou Jesus como Salvador. Por que a igreja wesleyana é pentecostal? Porque John Wesley conheceu esses pentecostais, tá bom? Então John Wesley, ele era um protestante que se converteu à fé anabatista. Por isso que a igreja metodista wesleyana não batiza recém-nascido, porque ele abandonou a igreja protestante. Entenderam? Essa mentira vai cair. Pode escrever o que eu estou te falando. Toda aula que sai desse assunto eu gravo, e aí também depois vou passar meu canal para vocês se inscreverem, né? Vocês vão assistir aula comigo. Toda semana eu gravo uma aula para auxílio de professores de escola dominical. Amanhã tem uma aula que eu gravei para a aula de amanhã. Se vocês quiserem, eu mando para vocês ainda hoje. Entendeu? Então, para vocês se inscreverem, para vocês terem muito legal. Eu falo isso porque é uma obrigação do cristão falar. Eles não são cristãos, eles estão indo para o inferno. Esses que estão chamando eles de irmãos não sabem o que fazem. Estão mentindo, vão ser cobrados um dia por isso. Serão cobrados. Porque se você não disser para o ímpio que ele está no caminho errado, o sangue dele, o Senhor vai exigir de nós. Então, o protestante, o reformado, o católico, é um ímpio que está no caminho errado. Nós temos que alertar eles. Olha, ainda falando de pentecostalismo, em 1790, 1840, ocorreu um grande avivamento nas igrejas dos Estados Unidos. Esse é o período que ocorre a independência dos Estados Unidos e que os protestantes não podem matar mais. Eu contei uma história das bruxas de Salem que eles mataram, né? Teve muitas outras que eles mataram. Depois disso eu comecei a descobrir, tanto que eu falei para vocês. São vários livros de história da igreja, né, e que mesmo assim a gente não conta tudo. No item 13, na página 5, Assembleia dos Irmãos, que é outra igreja anabatista que foi registrada em 1820. Os Hooligans, em 1840, era outro movimento pentecostal. Daí um livro que eu recomendo a vocês, de Walter Brunelli, Teologia para Pentecostais. Ele tem um capítulo lá, a história do pentecostalismo. Ele mostra que havia pentecostalismo em todos esses períodos da história. Tá bom? O item 15, o avivamento do Ulster, tá bom? Eles falam em 100 mil almas convertidas. Tem uma parte que eu pulei ali, que não dá para falar tudo, né? Quando falei para você que John Wesley diz que
esses moravianos, eles começaram um período de oração, né, que eles foram também os grandes missionários da história. Não existe missão nas igrejas protestantes reformadas, não existe. Missão, vocês podem pesquisar o que eu falei, vocês sabem que os missionários protestantes foram mortos aqui em Niterói, ali naquela fortaleza de Santa Cruz. Eu falo, não, são mártires, eles estão no inferno, eles não vieram aqui como missionários para pregar o evangelho, eles vieram a Roma de Calvino para olhar e depois a França invadiu a Baía de Guanabara. Isso não eram missionários, isso é uma farsa, isso é uma farsa. Então, são enganadores mesmo. Né? Então, esses moravianos, eles iniciaram um período de oração e falaram assim: irmãos, vamos fazer aqui uma igreja. Isso aí aconteceu há 300 anos. Vamos iniciar um período de oração ininterrupto. De hoje para amanhã, eu oro de meia-noite a 1. O irmão vai orar de 1 às 2. O irmão vai orando assim. Aí traçaram aquela coisa. Irmãos, disse que foi um fogo tão grande, que quando terminou aquilo, não, vamos começar de novo. E aí vai começar todo mundo orando 24 horas por dia. Tinha alguém da igreja orando 24 horas por dia. Sabe quanto tempo durou essa oração? Chuta. Não conhece essa história, né? Não conhece essa história. Foram 100 anos, irmãos. Diz aqui, por 100 anos aquela igreja continuou orando ininterruptamente. E vocês podem acreditar, muito do que nós temos hoje, como a Assembleia de Deus, né, é herança desses moravianos, que era uma igreja realmente avivada. D.L. Moody era também um anabatista pentecostal, olha, 1871. A Igreja Pentecostal Batista Independente, de 1864, os anabatistas avivalistas, aí eu conto aí também com Walter Brunet, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em 1875, eles dizem que o pentecostalismo surgiu no século XX. Isso é tudo invenção de protestante reformado. É horrível ver essas mentiras. Você veja, uma coisa importante, a Igreja de Deus, né? Essa igreja é pentecostal em 1884. Nós sabemos que nessa data, um grupo que ela era uma igreja batista, né? Ou seja, a igreja só batiza adulto, e um grupo saiu por não aceitar o pentecostalismo. Aí eles falaram, nós temos que nos registrar com o nome, existe até hoje nos Estados Unidos, a igreja pentecostal chamada Igreja de Deus. Ouviram falar na Rua Azusa? Qual o nome daquele líder da Rua Azusa? William Seymour, né? William Seymour não começou o pentecostalismo. Ele tinha sido obreiro nessa igreja de Deus. Tá bom? Toda essa história aí que conto para vocês é invenção. Tá bom? Bom, eu tinha falado para vocês que eu ia falar que a Assembleia de Deus não era ligada à maçonaria, né? Mas então chegamos agora no ponto ali de 1900, vou explicar para vocês qual é a acusação. Olhem para mim agora. Esse professor gosta de atenção, né? Mas acredite, é amor pelo entendimento de vocês. Quanto mais atento vocês ficarem, mais vocês absorvem. Presta atenção, porque nem tudo que eu falo está aí no papel. Então presta atenção, qual é a acusação que os reformados, principalmente porque foi uma igreja batista reformada, eles dizem que Daniel Berg e Gunnar se beneficiaram da maçonaria. Por quê? Bom, primeiro, Daniel Berg e Gunnar ele não tinha nada com a Rua Azusa, tá bom? Ele não tinha nada com a Rua Azusa. Nunca passaram pela Rua Azusa, sequer passaram. Quando eles chegaram no Brasil em 1910, eles chegaram com pouco dinheiro. Já é um sinal que eles não eram maçons. Porque quem era maçom chegava aqui comprando prédio. A história diz que eles chegaram em Belém do Pará, ficaram, primeiro alugaram uma pousada, um local, uma casa, para eles ficarem, e pagavam lá, parece que $5, 4, $5. Aí uma pessoa ficou sabendo, vocês são cristãos, por que vocês não vão ali na igreja batista e lá você vai pagar um aluguel menor? Esse negócio que diz que a igreja batista recebeu lá, a igreja batista alugou, tá bom? A igreja batista alugou um porão para eles ficarem, eles pagavam $2 por dia.
Aí o que acontece? Então, como que é a acusação dizendo que Daniel Berg e Navinga eram maçons? Ou foram beneficiados pela maçonaria? Porque hoje é provável que esse pastor dessa igreja, chamado Raimundo Monte, isso está na história. Vocês vão pesquisar, vocês vão encontrar isso fácil. Ele era maçom, ou seja, ele era satanista. E Daniel Berg e Navinga ficaram lá. Eu falei, bom, então, em primeiro lugar, a gente mata 2 hereges com uma paulada só, né? Em primeiro lugar, eles não sabiam que o homem era maçom. E esse eu falo que é o problema dos batistas. Lembra daquele pastor batista que eu falei que ele, não, nós somos amigos, irmãos, nós consideramos eles irmãos. Eu falei, igreja batista reformada não é irmã. E, acabou que eu não concluí a história dele, né? O que aconteceu com ele? Eu vi que ele ficou desempregado por muito tempo. Ele conseguiu uma igreja. Há pouco tempo eu liguei para ele. O que aconteceu? Os jovens da igreja dele foram nesse retiro de impacto radical, voltaram de lá para o político, queriam pintar a igreja toda de preto, fazer um monte de mudança. Ele falou, enquanto eu for pastor aqui, isso não vai acontecer. Só que aquela é uma igreja batista geral. Fizeram uma eleição, os filhos ameaçaram se rebelar, fizeram uma eleição, tiraram ele. É assim que as igrejas batistas estão morrendo. Então eu falo para ele, olha, batista, você tem que saber que batista reformado não é cristão. Batista geral é cristão, vocês têm que se afastar deles. Pois bem, então Daniel Berg e Navinga cometeram o erro, tá bom? De ficar muito tempo liderado por um pastor, que eu não sei nem se eles sabiam que era maçom, mas só de saber que era reformado, não, eu prefiro continuar pagando $5 lá, mas não vou ficar nessa igreja não. E eu aproveito para responder outra questão, que eles falam assim, e Daniel Berg e Navinga foram falsos. Por quê? Eles aproveitaram do momento que o pastor saiu, foi numa viagem, e eles fizeram o primeiro culto com batismo com o Espírito Santo. Eu falei, olha, primeiro você tem que pensar o seguinte, os dons espirituais não pode ser decisão de Daniel Berg e Navinga. Você tem que dizer que aquela foi uma decisão do Espírito Santo. E eu quero te dizer que faz sentido o Espírito Santo esperar o satanista sair para ele manifestar os dons dele no lugar. Tá bom? Então até Batista geral nos acusa disso, mas não faz sentido não. Tá bom? Bom, na página 6, temos 20 minutos, na página 6 eu falo aí ainda de diversos avivamentos. O item 23 eu falo de William Durham, que é considerado um homem que praticamente criou a Semente de Deus. Não é verdade. William Durham, ele foi batizado no Espírito Santo lá na Rua Azusa. Ele era um batista geral, e algumas ovelhas dele foram participar de uma igreja avivada em 1901, e foram batizadas no Espírito Santo. Aí ele começou a procurar e foi batizado na Rua Azusa, em Daniel Berg e Navinga, estiveram na Rua Azusa, tá bom? Eles fazem isso, eles inventam essa mentira para dizer que o pentecostalismo nasceu ali. Mas isso é tudo, irmãos, mentira. Estou mostrando para vocês por documentos e livros, diversos livros aí, tem uma bibliografia grande, tá bom? Estou mostrando para vocês que sempre existiu. Inclusive esse livro Durham, ele foi batizado na Rua Azusa. Ele não tem nenhuma formação, parte da formação da Assembleia de Deus no Brasil. O item 24, esse mesmo Walter Brunelli, fala que teve um avivamento lá no país de Gales, um avivamento pentecostal também, em 1907. A igreja do Nazareno também é uma igreja pentecostal cristã, que surge em 1907. Tudo isso são igrejas que não podiam nem ter nome, que a igreja católica não permitia, protestante não permitia. E aqui, irmãos, uma observação para vocês, presta atenção numa coisa que eu vou falar, que eu não coloquei no material didático, e não dá para colocar tudo. Vocês podem pesquisar o que eu vou falar agora na internet, vocês vão ver que é verdade. Teve um período da história que alguns começaram a questionar, os protestantes ficam acusando os católicos da Inquisição, os protestantes também tiveram Inquisição, eles chegaram a negar, mas hoje é totalmente comprovado por muitos e muitos documentos que os protestantes eles faziam o mesmo, tá bom? Eles tinham uma Inquisição. Lá nos Estados Unidos, nas bruxas de Salem, quem foi que matou lá o pastor anabatista? Foram os protestantes.
Estados Unidos nunca foi dominado pelo catolicismo. Estados Unidos ele foi fundado, né, pela igreja inglesa, que era uma igreja protestante. E ainda tem algo pior. Os historiadores comprovaram que a tortura dos protestantes era pior do que a tortura dos católicos. Os católicos falam isso, olha, nós reconhecemos a nossa tortura, mas era uma tortura misericordiosa. Por exemplo, nós tínhamos regra, prendíamos a pessoa, prendeu o Anabatista, né? Nós só torturávamos ele por 1 hora. Eu coloquei para vocês aí alguns instrumentos de tortura da fogueira, né? Está lá na página 8 da primeira. Tinham dezenas de instrumentos de tortura. Tem um que o indivíduo está deitado numa cama sendo esticado, tá bom? Tinha outro que botava ele deitado, tá bom? E ficava jogando água na boca dele e com o aparelho para a boca ficar aberta para a pessoa se engasgar, se afogar e fazer uma confissão. Qual era a confissão que o católico queria que o Anabatista fizesse? Acredite, irmãos, era a mesma confissão que o Império Romano exigia. O católico, ele, quando prendia o Anabatista, ele queria que o Anabatista se confessasse adorador do demônio. O protestante também. Se você pegar para ver a história das bruxas de Salem, tem até um documentário, eu recomendo a vocês o canal History, H2, é um canal que só passa história. E eles fizeram um documentário sobre as bruxas de Salem. E lá nesse documentário, irmãos, eles mostram, quando eles começaram a prender pessoas acusando de bruxaria, o alvo era matar o pastor. Aí eles prenderam uma menina escrava. Aí eles falam para ela, olha, se você confessar que você é adoradora do demônio, a gente te solta. Se você não confessar, a gente te mata. A garota fez o quê? Ela confessou, soltaram ela. O pastor não iria fazer isso. Imagina que um cristão, só foi solto, pastor. Então o senhor confessou lá que era adorador do demônio? O que ele vai dizer? Então, o pastor faz, eles exigiam isso, não faziam essas torturas. Então os católicos falam, olha, a nossa tortura é misericordiosa, ela durava no máximo 1 hora. Essa peça que botava para esticar a pessoa, lembra aquele filme Coração Valente? Né? É Coração Valente, né? Que o indivíduo é esticado quando ele é capturado pelo rei, Mel Gibson, né? Então, aquele filme ali retrata, era essa tortura, tanto que tinha uma autoridade católica lá junto, tá bom? Então, os cristãos eram torturados por 1 hora, e o que os documentos católicos dizem, ele era jogado então numa cela até o dia seguinte, mais 1 hora de tortura. Não confessou, era jogado numa cela, então era 1 hora de tortura por dia. E a Inquisição protestante, a história comprova, ela não tinha limite. Ela podia durar um dia inteiro, 1 semana inteira. Se você pegar a apostila, a última parte da apostila, a última parte da apostila número 1, até os livros de história da igreja, eu encerro com uma frase desse homem, está na página 14. Escrevi aí, Baltazar de Maia. O que ele falou? Vamos ler todos. A verdade é imortal. E aí, quem é Baltazar de Maia? Baltazar de Maia, irmãos, olhando para mim agora. Baltazar de Maia é o seguinte, ele viveu ali em 1525, tá bom? Ele foi preso pelos protestantes, Zwinglio, companheiro de Lutero. A tortura dos protestantes, assim, não tinha limite. Durava 2 horas, 10 horas, ele foi torturado por 1 semana. Depois de 1 semana de tortura, irmãos, tinha tortura que era o seguinte, eles pegavam ferro quente, entendeu? Encostavam no corpo da pessoa, outro esticava o corpo da pessoa, que às vezes soltava, né, os membros do tronco. A pessoa era jogada na lixeira, que ela não ia andar, não ia pegar mais nada. Era tortura, 1 semana de tortura. Aí você tem que se comprometer a nunca mais pregar contra o batismo de recém-nascido. Numa semana de tortura, o que aconteceu? Baltazar de Maia negou a fé. Não, pastor.
Por que o senhor encerra a sua apostila com uma história tão triste? Não, presta atenção, que a história não acabou. Aí eles fizeram o seguinte: soltaram então Baltazar Rotmeier. Ele ficou muito envergonhado, porque os irmãos sabiam. Se ele foi solto é porque ele pegou a fé. Se comprometeu a não pregar mais tanto batismo sem nascer. E tem até aqueles irmãos que, às vezes não são misericordiosos, né? Ele teve que fugir, foi viver em outra cidade. Foi viver numa região onde estavam os moravianos pentecostais. Ele ficou lá 2 anos. Depois de 2 anos, diz que Baltazar Rotmeier, agora avivado, ele falou o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu posso ser um covarde, realmente eu fui um covarde de ter negado a fé, mas eu não posso ser herege. Covarde, pode me chamar de covarde, mas herege não. Voltou a pregar contra o batismo de recém-nascido, e dessa vez os católicos prenderam ele. E aí vem uma história, aí a história ficou bonita, por quê? Diz a história que a esposa dele ficou lá: amor, não nega, lembra tudo que nós sofremos, depois eles vão me matar também, mas não nega. Eles mataram Baltazar Rotmeier, depois afogaram a esposa dele, mas ele morreu na fé. Então ele é um exemplo de alguém que foi torturado por protestantes, torturado por católicos, ok? Mas resolvi dar honra a esse irmão, concluindo a matéria, exatamente trazendo essa última frase dele: a verdade é imortal. Não adianta os reformados pensarem que vão nos enganar, que vão conseguir, como ele fala, vamos dar ajuda à Assembleia de Deus. Aí tem um vídeo do Augusto Nicodemo, né, que ele fala o seguinte: vou falar sobre os pentecostais, mas eu vou falar com muito cuidado, que eu gosto desse pessoal. Não sei qual é o espírito que diz para ele gostar do assembleiano, né? Aí ele foi tentar explicar como é a doutrina da predestinação. Está lá no vídeo, né? Ele foi explicar. A doutrina da predestinação é o seguinte: imagine um moço que ele tenha problema, ele é esquizofrênico, e ele quer se retalhar com faca, tá bom? E o pai dele vai amarrar ele todinho, para ele não se retalhar com faca. Não vai no material ainda não, pode não, né? Presta atenção na aula, tá bom? Então, olha a história, ele está falando o seguinte, né, que a humanidade ela é predestinada, ela é amarrada por Deus, porque é como um menino esquizofrênico que corre esse risco de se retalhar com a faca. Bom, eu primeiro chamei isso de a parábola esquizofrênica, eu botei mesmo no meu material didático. E mentirosa, porque na verdade o que eles pregam é o seguinte: por que o menino é esquizofrênico? Porque Deus predestinou ele a ser esquizofrênico. E se o menino se retalha com faca, é porque Deus predestinou ele a se retalhar com faca. Essa é a verdade dessa doutrina diabólica de Calvino. E como eu disse para vocês, não tem diferença entre ela e o horóscopo, que nasceu na Babilônia. Essa doutrina de que o homem não faz nada, Deus determina tudo, nasceu na Babilônia. Bom, irmãos, item 27 no material didático, a Assembleia de Deus no Brasil. Então eles chegaram em 1910. E aqui eu quero falar de uma questão muito delicada com vocês. Tá bom? Então, na página 6 da apostila 2. Olhem para essa foto aí, o item 29 agora. Esses 10 minutos finais. Bom, antes até de nós lermos, vou falar uma coisa para vocês. Esse é um tema muito delicado. Eu vou falar agora sobre a Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, ela é calvinista, tá? A Assembleia de Deus dos Estados Unidos ela é calvinista. Observe uma coisa: quando que foi fundada a Assembleia de Deus no Brasil? 1910. Quando foi fundada a Assembleia de Deus nos Estados Unidos? 1914. Você pode pesquisar na história. Daniel Berg e Naviv, eles não tinham nada com essa igreja que nos Estados Unidos foi chamada de Assembleia de Deus. Acredite, é só coincidência de nome. E aqui agora vem uma parte muito triste. Você pode olhar para essa foto, eu mando ela em tamanho grande. Eu, como branco, eu tenho vergonha de falar isso. Mas esse é um tema que tem que ser falado. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ela, por ser calvinista, ela é supremacista racial.
O que significa isso? Significa que negros não são salvos. E veja a reportagem que eu coloquei aqui ao lado, que eu vou ler com vocês, presta atenção. A denominação pentecostal, Assembleia de Deus, dos Estados Unidos, há quase 100 anos atrás, se recusou a apoiar um missionário que queria ir para a Libéria por causa de sua raça negra. O episódio levou o missionário a fundar outra instituição e quase um século depois está havendo conselho pela reconciliação. Essa igreja, hoje ela tem vergonha de falar isso, ela está abrindo mão, mas a Assembleia de Deus dos Estados Unidos ela é supremacista racial, porque ele é calvinista. Vocês já ouviram falar naquele grupo chamado Ku Klux Klan, que aparece com umas máscaras, tá bom? E uma cruz pegando fogo? Você pode pesquisar o que eu estou falando para vocês. Quem foi que fundou aquela instituição? Foi o pastor calvinista. Pastor. Estava desviado a mão. Sabe quem até hoje preside aquela instituição? É o pastor calvinista. A Ku Klux Klan, ela foi fundada e até hoje é liderada por pastores calvinistas. Outra coisa muito importante que eu vou falar com vocês. Vocês lembram quando o Donald Trump esteve no Brasil? Vocês podem pesquisar quais os pastores que vieram junto com ele, porque isso é algo tão espantoso, Eu digo que esse homem, ele está enganando as pessoas. Ele aparece orando com pastores. Sabe quem são os pastores ligados a ele? São os pastores da Ku Klux Klan. Inclusive, quando estiverem no Brasil, vai ser fácil você achar, porque eles ofereceram aliança ao Bolsonaro. Alguém deve ter avisado ao Bolsonaro? Não, porque a aliança desse povo não. O dono do Trump é ligado a eles. Tá bom? E eu escrevi um livro que eu falo que muito provavelmente o anticristo veio dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, sendo amigo de Israel, ele será o país que terá facilidade para colocar o anticristo, como é o projeto lá em Israel. Você tem ideia, hoje, Israel, irmãos, ele só não é invadido pelos exércitos da ONU. Por quê? Porque Israel já foi condenado diversas vezes em diversas resoluções da ONU. Só que os Estados Unidos, como amigo de Israel, eles vão lá, todo mundo condena Israel. Os Estados Unidos vai lá e veta. O Brasil não tem poder de veto lá, São 7 países que têm poder de veto. Não vou citar os países agora, mas os Estados Unidos vai lá e veta, tá bom? Mas isso aí é uma grande arma para o anticristo. Olha, se você não aceitar esse Messias que nós estamos falando, nós tivemos um poder de veto aqui e amanhã os exércitos da ONU podem entrar aí para expulsar vocês da terra. Essa é uma das questões que eu falo. Vocês sabem quem foi que fundou os Estados Unidos? É uma instituição religiosa que tem alvo. O alvo deles é você e Israel. Os únicos que não praticam a religião da Babilônia. Os únicos que não praticam a invocação ao mundo dos mortos. Você pode pesquisar, islâmicos também praticam invocação ao mundo dos mortos. Só tem 2 grupos no mundo que não praticam invocação ao mundo dos mortos. Israel, pelo menos israelita de fato, e igrejas como a Assembleia de Deus. Qual foi o grupo que fundou a maçonaria que tem como alvo nós dois? A maçonaria. Você pode ver George Washington, ele aparece nas ilustrações todos como avental da maçonaria. Os Estados Unidos foi todo organizado pela maçonaria. Júpiter, a divindade romana, o nome completo dele era Júpiter Capitolino, tanto que o principal templo em Roma, ele era chamado de Capitólio. Aonde que está o Capitólio hoje no mundo? Lá nos Estados Unidos. E o que vem escrito no topo do Capitólio? Pode procurar. Vem escrito: tornando-se deuses. Então, tudo isso aí faz parte de um engano. E outra coisa, só para vocês despertarem: se vocês pegarem uma nota de qualquer valor, vocês vão encontrar uma mulher. Nota de R$1. Você sabe quem é essa mulher?
para vocês verem como essa religião não está brincando, é aquela mesma estátua da liberdade. Vocês sabem quem é aquela mulher da estátua da liberdade? Vocês já viram, a Revolução Francesa, ela foi feita pela maçonaria também. Vocês já viram o principal quadro da Revolução Francesa? Tem soldados com armas e tem uma mulher lá também. Se vocês olharem, depois pesquisem, essa mulher, ela aparece com os peitos de fora. Por quê? Essa mulher é Semíramis. Essa mulher aqui da nossa moeda é Semíramis. A estátua da liberdade é Semíramis. Aquela cantora Madonna, certa vez um padre falou para ela que ela deveria respeitar a Igreja Católica, porque o nome dela Madonna significa Nossa Senhora. Ela está ligada a Maria. Vocês viram o que Madonna respondeu? O Nossa Senhora, o Madonna, antes de ser de Maria, ele era de Semíramis, porque é verdade. Bom, então, o que nós estamos vivendo, irmãos, não é uma questão de dificuldade do Evangelho, mas de necessidade de despertamento nas igrejas cristãs. Bom, então, eu parabenizo vocês por estarem aqui participando deste curso, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para vocês. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês o artigo que eu escrevi, tá bom? O artigo que eu escrevi e também esse material didático em PDF, se vocês quiserem guardar com vocês, tá bom? Bom, eu agradeço aos irmãos. Tinha alguém que quer fazer alguma pergunta? Sem perguntas? Bom, irmãos, quem quiser estudar, como eu falei, fazer faculdade de teologia, eu trabalho na faculdade, dou aula no seminário também, tudo online. Se vocês quiserem, pegam um folheto ali e vocês puderem abençoar cada livro desse, são R$25. Eu garanto a vocês, o conteúdo é muito bom e é raro, tá bom? Quem queria fazer pergunta? Rapidinho. Ninguém? Pastor? Quer fazer a pergunta? Fala. Coisa simples. Eu vi que toda a aula foi convidada na questão do batismo de recém-nascido. Né? E sobre a questão, assim, é coisa de apresentar. Apresentar não tem problema nenhum, Jesus foi apresentado, né? Por exemplo, meu filho, ele agora vai completar 13 anos e ele falou assim: pai, eu quero ser batizado. Aí a igreja geralmente fala assim: a partir dos 12 anos e tal, e a gente ensina dessa forma. Por exemplo, nós apresentamos, aí tem pastores que falam assim: vem aqui à frente o pai e a mãe, mas tem aqueles que falam assim: mas eu preciso também queria que meu irmão e minha irmã fossem os padrinhos de oração. Tem igreja que é simplesmente um ato para poder. A gente não tem padrinho, né? Não tem padrinho. Assim, não tem, mas tem pessoas que falam assim: isso não existe, mas assim, tem alguma coisa contra de trazer alguma pessoa mais para vamos apresentar e vamos levar. Nossa, na Bíblia não tem uma proibição. Quando aconteceu a apresentação de Jesus, José e Maria que levaram ele no tempo. É natural que os pais façam essa apresentação. Essa é uma decisão dos pais, tá bom? Eu quero que o meu filho, você está imaginando alguém, às vezes não é a pessoa que toma essa decisão, você que quer pedir a Deus que ele prepare o futuro de glória para o seu filho, ok? Então essa é uma decisão dos pais. Então os pais que devem estar ali. Apesar de não ter uma proibição na Bíblia, eu digo que os pais é que devem estar ali. Ok? Pastor, muito obrigado, meus irmãos. A paz do Senhor com vocês. Muito obrigado. Certamente eu vou estar aqui de novo com vocês, dando aula de escatologia. Tá bom?
história da família. São assuntos interessantes. Então, no próximo mês, né? Irmãos, confirmando aqui, o pastor Luiz já mostrou aqui a agenda, próximo mês eu vou estar aqui dando aula com vocês de escatologia e continuando também essa parte da história da Assembleia de Deus e dos dons espirituais. Na próxima aula, Ricardo, na próxima aula. Na próxima aula, tá bom? Qual é a data? Terceiro sábado de maio, ok? Queridos, eu tenho certeza que vocês estão gostando e eu acredito que daqui para frente vai ser muito melhor, né? Vai melhorar mais as aulas, vai ser mais dinâmico e, como o pastor Levi falou, é bom vocês estar